Olá pessoal, estamos começando aqui nossa primeira live do Parada dos Esportes. É isso mesmo, gente. Primeira live do Parada dos Esportes, um programa de rádio que há 56 anos existe aqui em São José dos Campos e que está no coração de muita gente. Todo mundo por aqui conhece, todos os fãs de futebol, os fãs dos esportes conhecem muito bem esse programa. Começou lá com o professor Alberto Simões há 56 anos atrás e até hoje a equipe está junto, está unida para trazer sempre informações para você do esporte. Hoje nós vamos participar aqui com o Pedro Souza. Pedro Souza é um dos mais novos aí do time e ele vai entrar para bater esse papo aqui comigo. Parada dos Esportes, a primeira. Para começar bem o Parada, enquanto o Pedro entra, tem a trilhazinha do Parada dos Esportes. Afinal de contas, ela é uma trilha bem marcante. Oi, Pedro, boa noite. Boa noite, Celso, a todos que acompanham aí. Vamos começar a acompanhar agora a nossa primeira live no Instagram, né? Parada dos É isso Esportes aí. aí também migrando para modernidade agora na internet também. É isso aí, Pedro. Tá ouvindo a trilhazinha aí, não? Estou ouvindo ela bem de levinho aqui, né? Quem começa a escutar já sabe, já lembra, já É se isso. remete ao tempo em que o esporte acontecia principalmente nas ondas da rádio. Isso mesmo. É um programa que já foi da Rádio Clube, Rádio Bandeirantes, hoje está no prefixo do 750 AM, a Super Rádio Piratininga. E a música que tradicionalmente acompanha aí o Parada dos Esportes é essa, a abertura da jornada, a abertura do programa é essa, a do Parada dos Esportes. A gente relembra aqui, né, o Parada acabou agora há pouco com o Volta em São Vicente, e aí nós estamos agora aqui nessa primeira live do nosso Parada dos Esportes. Pedro Souza é o caçula aí do time, né, Pedro? Exatamente, né? Cheguei agora, né, nessa equipe, o mais novo integrante aí do Parada dos Esportes, né? Chegando aí, como dizia outro, aquele jogador calculadora, né, para somar sempre, trazer um pouquinho aí de informação, de alegria para a gente. É um prazer tá integrando esse grande elenco, né? Uma família bem grande do Parada dos Esportes, começando lá atrás ainda com o Alberto Simões, né? E vem aí crescendo, evoluindo, se adaptando cada dia. E a nossa primeira, não sei se você já participou de alguma live, Pedro, mas para mim é a primeira vez que eu participo de uma essa por qualquer mídia, qualquer É plataforma que seja. É a minha primeira. A sua também é o batismo? É a minha primeira live falando diretamente de esportes, né? Já participei de outras lives aqui com alguns outros jornalistas, já falando um pouquinho sobre a questão da pandemia, né? Outros assuntos assim, mas direcionadamente para o esporte, essa é a primeira de muitas que vamos ter agora, né? Ainda mais com essa modernidade e com as questões de saúde, né? Que se tornam tão importantes hoje em dia. É uma ferramenta que ficou muito prática, principalmente para quem trabalha com televisão. E é o seu caso também. Você trabalha hoje na TV Band Vale, está no time junto com o Antônio Carmo e Andressa Lopes, né? Os donos da bola. É isso aí, né, Pedro? É isso aí. A gente lá também, durante um tempo, onde a Band adotou medidas de precaução, né, para evitar o contágio, prevenir pessoas já do grupo de risco. Antônio Carmo já passou, já passou de 60 anos de idade, Antônio Carmo, então ele ficou um tempinho em casa participando do programa Os Donos da Bola pela internet, né, via Skype, participando com a gente lá. Agora, já hoje, foi o retorno dele aos estúdios, ele, Andressa Lopes, toda a equipe já apostos a trabalhando, claro, seguindo da mesma maneira as medidas de precaução, né, o distanciamento social ali. Nós temos aí o Antônio Carmo, o Edson Fonseca, o Paulo Roberto de Paula, o Paulo Roberto Carvalho, um time grande que integra essa equipe. Agora voltou o seu áudio, tá tudo bem. Tem uma galera entrando aí, o R. Augustos entrou. Legal, galera. Pode acenar para a gente aqui, pode mandar algumas perguntas. Se vocês são ouvintes, pelo menos são ouvintes do nosso programa
no dial, né? Tem gente que ainda tem um radinho de pilha, Pedro. Eu não sei se você tem algum radinho de pilha e ainda tem esse costume, mas de vez em quando eu ligo o meu aqui. Tenho. Hoje o celular ajuda bastante, mas o radinho de pilha continua. Com certeza, ainda mais para quem vai no estádio, né? Vai em futebol no interior do estado de São Paulo, acompanha bastante pelo radinho, né? Acompanha ali as ondas das transmissões no rádio. Tem alguns sim, mas hoje a internet realmente já facilita bastante, né? Custo é Ah, menor, você já tem ali no próprio celular uma infinidade de rádios, de veículos para você acompanhar, né? Então acaba ficando um pouco mais confortável. tem muita web rádio hoje, né? A própria Federação Paulista oferecendo. O Fábio entrou e também está nos vendo, o Fábio Marques. Beleza, Fábio? Obrigado por nos acompanhar aqui nessa primeira live. E o radinho de pilha sempre foi um grande amigo de muita gente, por isso que até hoje tem uma galera que leva o radinho de pilha para o estádio. Mas, Pedro, você é um cara do futebol internacional. O Antônio Carmo brinca que você é o cara do futebol alternativo. Nesse tempo de pandemia, chegou a ver até campeonato coreano quando voltou, né? E conta pra gente aí um pouco desses boletins que você vem trazendo sempre aqui no Parada. Você vem trazendo pra gente informações aí de países do leste europeu, na própria Europa mesmo, né? Os campeonatos que já retomaram. Dá um resumo pra gente aí de como é que tá atualmente os campeonatos na Europa. Então, né, alguns campeonatos já retomaram, outros estão voltando aos poucos, vão começar agora nesse mês. Campeonatos alternativos, como você falou, a gente lá no programa Zonas da Bola conversamos com um jogador que mora e joga hoje em Belarus, na antiga Bielorrússia, né, o campeonato lá que não parou. O presidente da ação tomar bastante, fazer sauna, que isso ia ajudar no controle da doença, as pessoas não iriam pegar. E a gente conversou com ele, foi bem legal. Dos boletins que a gente tem gravado para o programa Parada dos Esportes, né? A gente trouxe hoje no programa que o Campeonato Espanhol volta nesse meio de semana, né? Volta nessa quinta-feira, já com um grande clássico, né? Que é a disputa entre Sevilha e Real Betis. Esse jogo também marca a final da Copa do Rei nesse ano na Espanha, né? Ainda não tem data definida para a Copa do Rei, né? Ainda mais por ser um clássico de uma cidade grande na Espanha, né? Lá na Andalucia. Questões também de saúde, né? Além do coronavírus, tem a questão da rivalidade das torcidas. É sempre um jogo muito quente, então ficou essa questão ainda em aberto de quando vai acontecer esse jogo, essa final da Copa do Rei. Né? Tem a camisa do... Eles eliminaram o Real e Barcelona, né? Eles eliminaram os Exatamente, né? Os dois times de Sevilha fazendo bem ali com a camisa do Betis aqui, da minha coleção aqui também. Que isso, olha então, o Campeonato Espanhol voltando agora, começa com esse clássico, né? Na sexta já tem outro jogo também, que é outro clássico, menor um pouquinho, mas tem também, que é Valência e Levante, jogo de Valência, os dois times são da cidade de Valência, os dois times têm aquele morceguinho em cima da camisa. E depois no sábado, no domingo, no sábado tem o Barcelona em campo de novo já, né? Contra o Mallorca fora de casa, o Real Madrid joga em casa contra o Eibar, time dessa camisa aqui, uma equipe do País Basco, bem longe, bem distante, lá no norte da Espanha, uma equipe pequenininha, tem o brasileiro Charles que joga por lá. Então aí o Campeonato Espanhol voltando, a diferença entre Barcelona e Real Madrid é de 2 pontos, Barcelona liderança com 58 pontos. Ainda tem disputa, né? Faltando quantas Ainda rodadas? tem disputa, ainda tem jogo. Acho que já faltam cerca de 7, 8 rodadas para o final, não me lembro exatamente, do Campeonato Espanhol, mas a disputa ali para o título está bem apertada, a questão de 2 pontos diferenciam o Real Madrid do Barcelona, né, o Barcelona 2 pontos à frente, e também na briga por vagas da Liga Europa, né? Ali depois já vem Atlético de Madrid brigando, vem Valência vem o Real Sociedad, todos com de 46 a 43 pontos, isso 4 equipes brigando por 3 vagas, 2 vagas, então é bem movimentado o campeonato internacional, a Liga Espanhola, a La Liga hoje em dia. Legal, isso na Espanha, né? E na Alemanha, na Inglaterra, todos estão. Na Alemanha foi a primeira a retomar o futebol, né? E nos outros países, já tem um calendário com datas próximas, né? De início desses principais campeonatos, né? Sim, exatamente. Da Alemanha já voltou, já fazem quase 3 semanas, né? 3 semanas já que o campeonato alemão já voltou. Esse meio de semana agora, né? Amanhã já tem semifinal da Copa da Alemanha.
um time da quarta divisão, enfrenta o Bayer Leverkusen, e na quarta-feira tem o Bayern de Munique enfrentando o Frankfurt, né? A final também no mês de julho, já esperando que se tenha pelo menos alguma parte de torcida liberada na Alemanha. Você falou da Premier League, né? O Campeonato da Inglaterra já volta já no dia 17 desse mês também. Então, assim, aos poucos, na semana que vem, né? A Premier League já volta na semana que vem, no meio de semana que vem. Então, aos poucos, os campeonatos na Europa, né? Os grandes campeonatos voltam a acontecer. Na Itália também já volta no meio para o final desse mês, ali no dia 20. Tem campeonato turco que voltou já, tem os campeonatos menores da Sérvia, por exemplo, que já tem campeão até. O Estrela Vermelha já foi campeão. Voltou o campeonato sérvio no primeiro dia de jogo, já teve campeão, que foi o Estrela Vermelha. Então, aos poucos, o futebol vai acontecendo, vai tomando forma de novo, e aí fica a expectativa de voltar aqui no Brasil, né? A CBF emitiu um guia médico aí nessa semana falando das precauções para os jogadores, para os clubes, como seguir, né? Nessa volta do futebol. E os clubes têm brigado pela questão da diferença de horas entre um jogo e outro, né? Tem aquela questão mínima de 48 horas. Alguns clubes recusaram a quebrar essa lei, né? Que foi colocado no Campeonato Brasileiro, que um time só pode jogar 48 horas depois de outra equipe, depois do outro jogo, e estão tentando derrubar isso para caber no calendário, né? Então está meio complicado essa questão de como vai acontecer o futebol aqui no Brasil. Tem estadual para acabar, tem brasileiro para começar, tem a Bezinha aqui da região do São José para jogar, então é complicado. No futebol brasileiro, de uma maneira geral, as federações têm conversado, né, analisado junto com os governantes de cada estado a situação, a avaliação médica principalmente, né, para exatamente fazer isso que você falou para a gente, sobre desenhar protocolos, né, estabelecer protocolos, e isso ficar totalmente alinhado com os clubes, desde verificar os campos de futebol, os estádios, né, liberados para os jogos, a condição de treinos dos clubes, né, enfim, tudo está sendo muito bem avaliado para ser retomado e não dar um passo em falso, né? Então, todos estão com bastante calma e bastante cuidado, respeitando muito as limitações de cada local. Você imagina que, se para São Paulo está difícil, imagina voltar lá no Amazonas, que também estava colapsado todo o sistema público. Então, cada estado está tratando da sua maneira, e depois a CBF, claro, vai puxar isso e vai redesenhar, então, como vai ficar o Campeonato Brasileiro de todas as séries, né? Da Série A até a Série D. Já visto que a gente tem clubes aí do futebol de São Paulo que vão participar dessas divisões da C e D, principalmente. Mas aí, falando um pouco da região, Pedro, que a gente cobre todos os dias, fala todos os dias, né? A gente percebe isso mais nas redes sociais, as pessoas estão bem ansiosas para que a Série A2 retome, né? A galera de Taubaté que nos acompanha, a gente tem seguidores, tem ouvintes que nos acompanham no AM de Taubaté, assim como o Votencir fala das coisas do Taubaté, e também com relação à Bezinha, principalmente pela nossa imensa audiência com a torcida do São José, as pessoas que têm a simpatia pelo Atlético Joseense e também pelo Mantiqueira lá de Guaratinguetá, todos nessa expectativa grande, né? Eu não sei como que você percebe isso nas redes sociais, mas todo mundo com uma expectativa bem positiva, bem confiante de que o campeonato realmente aconteça, e que é um ano, apesar de todas essas dificuldades aí, que tem muita cara para o São José, que veio com uma estrutura, veio com anúncio de parcerias. Eu confio bastante que o São José esse ano pode conseguir o tão sonhado acesso, viu, Pedro? Essa é a questão, né? O São José, esse ano, diferente de outras temporadas, né? Por exemplo, ano passado tinham duas equipes grandes também, como o Paulista e o Marília. Essas equipes conseguiram acesso. Tem agora o São José como o principal time na Bezinha, infelizmente ainda na Bezinha. Então fica essa questão se o campeonato vai acontecer ou não. A expectativa da federação, dos dirigentes, é que realmente aconteça, né? A Bezinha a partir de Fala, setembro Nicolinho. ali. O chefe tá te vendo aí, Pedrão. Opa, um abraço para o Nicola aí, obrigado pela audiência. O Israel também acompanhando a gente aqui. Audiência qualificada aqui na live do Parada. Só retomando, então fica essa expectativa, né, de que aconteça assim a segunda divisão. A gente vai ver, lógico, uma questão de nível técnico que na Bezinha já é
bem abaixo de outras competições, né? Agora ainda mais com jogadores parados, né? A questão de salário também vai ser menor, as condições dos clubes serão menores. É possível também que alguns clubes desistam de participar da Bezinha para seguir os protocolos. Vai ter uma série de gastos, né? É questão de policiamento, arbitragem, equipe médica, a testagem de jogadores é uma questão em pauta também de todos os atletas em todos os jogos antes de acontecer, a questão de febre, sintomas. Então, isso tudo vai ser levado em conta e pode levar ou não uma da Federação Paulista Detalhe disso tudo, para a realização dos campeonatos. sim. A O gente detalhe disso sabe que tudo aí nessa nessa primeira quarta-feira, etapa, tá? Nessa primeira etapa de videoconferências que os clubes participaram, Pedro, só para complementar, o seu áudio estava dando uma picotada aí, mas para complementar, nessa primeira videoconferência, alguns clubes manifestaram, né, a repercussão da videoconferência, de que a federação já sendo inclusive para que os clubes não façam seus jogos, não mandem seus jogos naquele horário bem ruim das 10 e 11 da manhã, justamente para que um time de longe consiga viajar no período da manhã e jogue só à tarde. Já está dentro daquelas medidas mais econômicas para que o campeonato tenha condições de acontecer. De categoria de base, também já ajuda bastante os clubes, que alguns deles, por exemplo, já assinaram. União de Mogi das Cruzes, que a gente conversou com o Cláudio Matosinhos há pouco tempo aí no Parada, o presidente agora deu uma entrevista se posicionando que, como eles já tinham alguns jogadores apalavrados e tudo aconteceu muito rápido com a pandemia, alguns jogadores já não vão vir mais para o União de Mogi e eles já conseguiram acertar então para que jogadores do Sub-20 sejam utilizados. A União de Mogi jogou a Papinha em janeiro, então provavelmente vai ter uma base desses jogadores aí que vestiram a camisa do União jogando a segundona, jogando a Bezinha. Então acho que é a tendência, Pedro. com certeza, acho que a tendência não só para o União Mogi, mas de outros clubes, né? Até mesmo o Taubaté esse ano fez ali uma disputa digna na Copinha, né? Um grupo difícil, com algumas surpresas, mas teve ali a sua boa participação. E não só para times pequenos, mas times grandes também, né? Como equipes de divisões nacionais, primeira, segunda divisão do Brasileirão, vão ter que recorrer a atletas de base para compor elenco, para conseguir fazer um caixa. Muitas vezes tem alguém ali da base que desponta, tem algum interesse em vender para algum outro time. A gente vai conseguir identificar várias vendas de jogadores mais novos, contratações, pelo menos aqui no Brasil, ou até mesmo em times das regiões, contratações que antes aconteciam com maior frequência, jogadores vindo de longe, vai diminuir. Então, a base agora vai deixar de ser apenas um amuleto ali, né, para realmente servir como base, uma estrutura do time para se suportar nas competições ainda esse ano. E a gente vai acompanhar de perto tudo isso aí ao longo da programação, nos nossos canais, aqui mesmo no Instagram, nas próximas lives, no programa, no AM 750, na Super Rádio Piratininga. O Votorantim Vicente monitora muito isso, principalmente com relação ao São José, que já tinha anunciado alguns jogadores vindos do Marília, do Paulista de Jundiaí, de equipes que, né, tiveram acesso no ano passado, não fazem uma boa competição no Paulista, né, da 3, da 2, e o São José, com certeza, já está retomando esses contatos, esses jogadores apalavrados para fechar o elenco. Né? A expectativa que o próprio Robertinho da Padaria deu é que em setembro o campeonato comece. Então, a gente está em junho, né? Provavelmente ali para agosto, o São José deve já trazer esses jogadores e iniciar uma pré-temporada física para que os jogadores possam dar conta do recado quando o campeonato começar. Mas a gente tem muito, já visualiza muito ainda definição pela frente, né? Quando teve a primeira rodada de videoconferência, a Santa Cruzense já se posicionou dizendo que provavelmente não disputa, provavelmente vão aparecer outros clubes que também vão acabar desistindo. Então, ainda é prematuro a gente fazer prospectar alguma coisa, mas a gente confia que o trabalho vem sendo bem feito aí no São José por conta desses anúncios desde o final do ano passado. Francisco César Ferreira está mandando um abraço para a gente aí. O Chico, um abraço para você também.
Continue aí na nossa audiência aqui no Instagram, na audiência também do Parada dos Esportes. Cláudio Nicolini passou por aqui, Gui Neves também passou por aqui. A galera entra, dá uma olhadinha, confere um pouco do nosso papo, mas a gente está chamando a atenção principalmente aí para o São José e para chamar a atenção desses ouvintes que nos acompanham no AM, para também passar a nos acompanhar aqui nas plataformas digitais. Esse papo do Instagram nós vamos salvar e deixar também no YouTube, vai ficar disponível lá. Hoje o Antônio Carmo já deixou seu comentário, e a partir de agora todos nós vamos deixar comentários lá, deixar os nossos boletins lá, né, Pedro? Você também, né? Está convocado, hein? Exatamente, não, já vamos produzir aqui já, alimentar todos os canais, né, além da própria rádio, além do programa que acontece lá na Piratininga, aqui também, no YouTube. Então, logo, logo, usando todos os veículos possíveis para levar informação, né, entreter e levar o bom esporte, né, que esse tempo todo parado sem esporte realmente é chato, difícil de lidar. É difícil de lidar. Imagina, todo mundo que tem a paixão pelo seu clube, gosta de ouvir um rádio, uma transmissão de um jogo. Eu sou um desses aí, fanáticos, né? Vou fazer alguma coisa em casa, pego o celular, coloco numa rádio do Sul, uma rádio daqui de São Paulo, ouço um jogo aqui, outra colar, e distrai, você acompanha um pouco do jogo, torce um pouco para um time para o outro, mas faz falta, né, Pedro? Faz falta a gente assistir um futebolzinho, né? Ah, faz, não tem como. Aí algumas televisões agora passando várias reprises, né? É legal conferir e tal. Mas nada é tão legal quando você acompanhar, você gritar um Um ao gol, vivo, né? né? No ao vivo não tem como, né? Seja no rádio, seja no estádio, na TV, onde você conseguir acompanhar, não, a gente fica muito carente, né, dessa emoção. A gente só percebe isso mesmo em finais de ano, quando já diminui, né, a quantidade de jogos, fica só aqueles jogos festivos. Mas agora, que foi no mundo inteiro, não tinha para onde recorrer, né? E agora, aos É poucos, verdade. parece que a gente já vai conseguir matar essa saudade. Ah, vai sim, sem dúvida. E a gente está matando saudade também no Parada dos Esportes ao longo dessas últimas semanas de alguns ex-jogadores que passaram pela Águia do Vale, né? Não sei se você conseguiu acompanhar hoje. Tivemos o Zé Humberto, semana passada tivemos o Jailson. Temos boas entrevistas aí pela frente e estamos tentando inclusive um árbitro, porque a arbitragem também ficou na pandemia, né? Também ficou isolada. E a gente ouviu durante esse período todo, né, Pedro, aquelas mudanças na regra. As mudanças, inclusive, com substituições, né? Agora vai ser autorizado que a gente tenha 5 substituições, exatamente por conta da pandemia, da falta de preparo físico, e a FIFA viu que essa medida pode, de alguma forma, ajudar os clubes, né? Ajudar os elencos aí das equipes. Na Europa, você já viu se isso foi implementado, nesses jogos que você já assistiu, Pedro? A Copa já mente, né? Principalmente nessa que eu acompanhei, só é aquela questão de 5 substituições em 3 paradas obrigatórias, né? Então o time pode parar 3 vezes para fazer 5 alterações. Não pode mudar de 2 em 2 e na última colocar mais um, ou colocar 3 jogadores, depois mais um. Fica a critério da equipe conseguir fazer as alterações, né? Então é para a questão de prevenir a questão das lesões. Na primeira rodada da Bundesliga, quando retornou, em 8 jogos, não, perdão, em 10 jogos que aconteceram, tivemos oito lesões. É um Nossa, número alto, né? número alto, né? É lógico, pré-temporada não teve, os jogadores ficaram parados um bom tempo, treinar em casa é muito diferente do que treinar no centro de treinamento. Sem dúvida. E isso vai ser tudo um fato novo para todas as equipes, né? Como que preparar, como recondicionar o atleta, a recuperação dele pós-jogo. Na Alemanha, por exemplo, estava acontecendo uma rodada por final de semana. A partir da próxima semana, já vai, para se encerrar o campeonato logo, vai ter jogo final de semana e meio de semana, final de semana e meio de semana. Então, a perspectiva que eles têm por lá é de um aumento do número de lesões, né? Então, eles Uhum. estão estudando isso e algo que a gente aqui, como não voltou ainda, pode olhar para lá e tentar aprender como vai acontecer, né? Porque se lá o campeonato estava acabando e já está corrido, imagina para cá, que nem começou ainda. Não, e eles também vão correr com as rodadas do Paulistão da Série 1, por exemplo, que estava para acabar a fase de classificação e para começar depois, logo depois, a fase eliminatória, né? Então, com certeza as rodadas vão ser mais rápidas, aí um intervalo menor de tempo, sem dúvida nenhuma. Agora, você imagina até passar todo esse tipo de orientação para a arbitragem, né? Uniformizar os entendimentos, as interpretações, enfim, tem aqueles casos também que a FIFA já recomendou com relação a
a cusparada, a detalhes Uhum. disciplinares, mas também com olhar para a saúde, né? Eu acompanhei uma entrevista de um árbitro gaúcho esses dias também, ele falava que a federação já convocou os árbitros para bater esse papo, para alinhar realmente as informações. Isso também deve acontecer aqui no futebol paulista, a gente deve conversar ainda essa semana com um árbitro aí de alto escalão da Federação Paulista de Futebol para entender um pouco mais, para saber até como foi o apoio, né, que esses árbitros tiveram. A gente sabe que aqui no Brasil a arbitragem não é profissionalizada, né? E por isso os árbitros têm uma outra profissão que provavelmente ficaram afastados também, né? Então todos devem ter ficado em casa. E agora vem essa fase de alinhamento, até porque, como a gente falou no início desse papo, as coisas estão caminhando para um acerto, caminhando para que o futebol retome sem torcida, enfim, dentro das possibilidades, o futebol deve retomar aqui em São Paulo, em outros estados, bem em breve, bem nas próximas semanas, Pedro. Eu estou falando um pouco mais próximo aqui para o áudio ficar melhor. O Claudio Nicolini deu um alô para a gente aqui, falou que o meu áudio estava um pouquinho baixo. E é isso, a gente vai aprendendo a fazer uma live, né, Pedro? A gente vai aprendendo, errando e aprendendo, né? Para fazer o melhor conteúdo aqui da maneira que se pode fazer hoje em dia, né? Aproveitando a É, internet, o adendo da tecnologia, a gente vai sim, sim. aprendendo errando também. É. E aí, a semana que vem, a gente volta com outra dupla, talvez, aí, falando um pouco mais de futebol, das atrações que o Parada dos Esportes está colocando a partir de agora, né? Então, como eu comentei, o Volta em Si tem trazido algumas entrevistas ao vivo, nós temos trazido também algumas gravadas. Eu estou fazendo uma série de reportagens, então, com os presidentes, com os dirigentes dos clubes da Bezinha, vamos conversar também com os presidentes dos clubes dos outros grupos, né? 15 de Jaú, Francana e o Branco de Americana, a gente tem adversários de camisa também lá do outro lado, viu, Pedro? Essa segundona, essa bezinha, por um lado você acha que pode ser um pouco mais fácil, porque vai ter jogadores mais jovens, mas tem time de camisa do outro lado também, viu? Não, com certeza. Tem camisa, tem história, tem torcida, que, É. né, infelizmente não vai poder ter Tomara que possa, estádio a torcida com tá no campo, torcedores. tomara. Tomara, porque realmente a torcida faz e faz muita diferença, ainda mais numa competição sub-23 como é a Bezinha hoje. É. Faz muita diferença. A gente viu isso nos últimos anos e o São José está num bom caminho aí de preparação, de planejamento, né? Eu acho que o Carmo fala bastante isso, né? Se um time começa da maneira correta, com planejamento, com antecedência, justamente já pensando na etapa de classificação, uma etapa de cada vez, como o São José tem feito, tem tudo para dar certo. Nem sempre fazer tudo isso, seguir essa cartilha, é sinônimo de acesso, mas começando da maneira correta já é meio caminho andado e a gente tem essa expectativa de que o São José siga esse caminho. O Atlético Joseense, por enquanto, não deu tantas notícias para a gente ainda, mas a gente sabe que vem aí com um empresário, que é o Café, né? Que no ano passado fez um campeonato razoável, né, passou na fase de classificação, aliás, não passou na fase de classificação, mas a gente espera que o Atlético Joseense também faça um bom trabalho. O Atlético que revelou aí o Jailson, os mais recentes aí, o Jailson já há um pouco mais de tempo, mas dos mais recentes, o Gregory. Está no Bahia, né, Pedro? Você tem visto notícias do Gregory, ele está interessando a muitos clubes, né? E saiu daqui do Joseense. Sim, saiu, né, daqui da cidade e hoje é um dos jogadores principais daí do elenco do Bahia, despertando interesse em vários clubes do Brasil, que é um meio-campista, aquele que consegue fazer a boa função tanto de desmarcar quanto levar a bola para o ataque, tem um bom passe, consegue armar bem as jogadas e desperta atenção. Quando o cara é novo, sabe jogar bem em mais de uma É, função, com certeza ele desperta interesse e, querendo ou não, o Bahia é uma grande equipe, mas tem equipes do Brasil que têm um aporte salarial maior. Então, qualquer jogador que se destaca em uma equipe que tem uma condição financeira pior, o olho já abre, já vem ali um clube interessado em botar um é. pouquinho mais de dinheiro nele. E o Gregory despertou interesse do futebol europeu, tem clubes da Europa, o Palmeiras também já se manifestou, e os clubes dos Estados Unidos, né? Dois times dos Estados Unidos parece que se manifestaram, um é o Seattle, outro um outro clube que eu não vou me lembrar aqui, mas o Gregory que passou por aqui no Atlético Joseense, daqui foi para o São Carlos, teve um acesso lá, depois saiu para o Santos B, e depois teve essa oportunidade de ir para o Bahia, foi, né, um degrau de cada vez, e se mostrou muito bem, um jogador bem versátil, que tem boa roubada de bola, preenche bem o meio campo,
e saiu daqui. A gente está tentando também falar com ele aí no Parada. Vamos ver se a gente, em breve, consegue colocar o Gregory para falar com os ouvintes aqui da região. Bom, Pedro, ó, já demos aí 7h30, estamos aqui a meia hora batendo esse papo. Eu acho que a gente já pode encerrar por aqui, deixar um grande abraço para todo mundo, né? E a gente volta assim que for possível, assim que tiver mais uma escala definida aí, nós voltamos para conversar um pouco mais, falar um pouco mais de futebol, Pedrão. Com certeza, não. Precisando na escala aqui, é só chamar. É bom, né, ter essa rotatividade agora aí. As pessoas que estão acompanhando a gente aqui vai ver, verão muitos integrantes do grupo do Parada dos Esportes, né? Vai passar aqui Antônio Carmo, Vieira Júnior, Valtencir Vicente, enfim, várias peças. Agora também na internet, conversando com vocês de uma maneira diferente, levando informação. E você agora, que não sabia, só ouvia a gente pela rádio, eu imaginava como que era a gente, vai conseguir ver um pouquinho a gente também, né? Não que seja uma coisa muito legal, mas vai conseguir ver a gente também aqui agora. Não que seja uma grande oportunidade, né? Mas vai ser legal ter Exatamente. essa interação com as pessoas que nos acompanham na rádio, poder nos acompanhar aqui num bate-papo, numa coisa um pouco mais descontraída. Na rádio tem uma pauta fixa aqui, é um bate-papo mesmo, o assunto vai surgindo. Se alguém falar alguma coisa para a gente aqui, a Nath Bruna aqui entrou. Oi para você, tudo bem? Acompanhe a gente sim, divulgue para os colegas aí que tem um canal de esportes novo aí, o Parada dos Esportes, e que a gente vai estar sempre por aqui, pelo menos toda segunda-feira, para falar um pouco mais de futebol. E assim que tiver novidades do São José, do próprio Taubaté, dos times aqui da região, nós vamos estar por aqui para atualizar vocês que nos acompanham. Então, todos os vídeos continuarão no nosso canal, né, aqui no Instagram, e também ficarão disponíveis no YouTube, no canal do Parada dos Esportes, anos 56, um programa super tradicional no Rádio AM aqui de São José dos Campos, agora também disponível no YouTube. Pedro, boa noite para você, um grande abraço, obrigado por essa participação, por essa empreitada aí comigo, viu, cara? Imagina, é um prazer estar aqui, falar com você, com todo mundo que acompanha aqui o Parada. Precisando, estamos à disposição, torcendo para dias melhores no esporte. Logo, logo. Beleza, Pedro. Um grande abraço para você, obrigado a galera que nos acompanhou por aqui. Esse foi o Parada dos Esportes aqui no Instagram. Um abraço para vocês, não percam a oportunidade de nos acompanhar na rádio também. Um abraço, gente. Até lá, até a próxima.